Olá pessoal, Artemisa Lopes falando aqui do canal Luna Solis com vocês. E hoje a gente tá aqui, né, pra falar sobre a minissérie, né, Todo Dia, Mesma Noite lá da Netflix, que trouxe aí de volta à tona todo o caso dessa tragédia aí da Boate Kiss, né, e toda a repercussão que o caso tá voltando a ter, né, após 10 anos e ainda não se tem justiça sobre esse caso. No dia 27 de janeiro de 2013, lá na cidade de Santa Maria, né, lá no Rio Grande do Sul, ocorreu, né, a grande tragédia lá do incêndio da Boate Kiss, que foi um dos casos, né, um caso que teve uma enorme repercussão no Brasil e no mundo, né, foi uma tragédia, assim, que ficou aí por muitos dias nos jornais, né, na TV, todo mundo, querendo ou não, estava acompanhando, porque foi uma tragédia realmente como a gente nunca tinha visto antes e afetou todo mundo na época, né? Não tinha como você não ouvir falar, né? E você ficar ali acompanhando as novas informações à medida, né, que a gente ia descobrindo mais ali sobre o caso. E eu, né, nem iria fazer esse vídeo aqui, mas já estava na minha lista para eu assistir essa minissérie, né? Porque eu, particularmente falando, eu sou uma pessoa que eu gosto, né? Eu consumo muito conteúdo de true crime, né? De histórias de casos criminais, casos de pessoas desaparecidas. Eu acompanho muito esse tipo de conteúdo e eu, né, vi que ia sair ali na Netflix, né, uma minissérie, né, falando sobre esse caso e eu iria assistir. E aí eu assisti e eu resolvi trazer aqui pra vocês, né, pra falar sobre o quão impactante essa série, essa minissérie é, né. E eu me lembro que eu acompanhei o caso na época e eu me lembro bastante desse caso porque ele ficou guardado na minha memória, porque na época eu tinha praticamente a mesma idade que a maioria das vítimas, né, ali do incêndio tinha na época. Eu tava ali na mesma fase que eles estavam vivendo, tava ali também terminando o ensino médio, né, entrando ali na faculdade, aquela coisa de vida nova e tal. Eu acho que também esse foi um dos motivos porque esse caso, ele me impactou tanto, porque eu me identifiquei, assim, de certa forma, porque podia ser eu, né, podia ter sido qualquer um de nós, qualquer um dos jovens, né, que eles eram jovens, assim como eu, que infelizmente a vida deles foi tirada, assim, de uma forma tão abrupta e violenta. E eu acho que também outro motivo para que essa minissérie ela seja tão marcante é porque ela aconteceu muito perto de nós, né? Foi aqui no Brasil, né? E realmente eu já adianto para quem ainda não assistiu a minissérie que é muito impactante, gente. Por mais que seja uma minissérie, né? A sensação que eu tive era como se eu estivesse assistindo um documentário do caso, né? Eu acho que a minissérie traz muito essa linguagem, né? Esse formato de documentário. Você acompanha ali os acontecimentos de uma forma muito impactante, ele te aproxima realmente ali de todo o caso mesmo. Principalmente ali os 2 primeiros episódios, eu inclusive até vi muitas pessoas comentando que não conseguiram passar dos 2 primeiros episódios, e de fato eles são, assim, os mais impactantes, porque nesses 2 primeiros episódios que eles te colocam, assim, na tragédia, sabe? Tipo assim, eles te colocam lá dentro, você acompanha ali a sensação, sabe? Gente, é terrível. Eles te colocam lá como se você estivesse vivenciando aquilo com eles e é muito impactante mesmo, gente. E assim, eu me considero uma pessoa emocionalmente forte, né? Mas, gente, pra mim, passar do 2º episódio foi difícil. Realmente, é como todo mundo tá comentando, é muito impactante mesmo. Eu acho que para as pessoas que são mais sensíveis, talvez elas realmente não consigam assistir a série inteira. A partir do momento que a gente passa, né, ali do 2º episódio, que a gente já vai ali pros pais, né? Porque eu acho que o protagonismo inteiro é dos pais. Eu acho que é o que deve ser, né? Porque eu acho que é o propósito da minissérie, né? É dar esse protagonismo pros pais para que esse caso volte à tona, ele volte a ser debatido. É esse que é o propósito da minissérie, né? Para que sim, que as pessoas voltem a falar sobre o caso, porque até hoje, né, 10 anos depois, ainda não tem justiça e, tipo assim, isso não pode ficar assim, né? E pra mim foi muito impactante assistir os 2 primeiros episódios, porque você vivencia toda aquela situação, daquela angústia, sabe, gente, de você ver eles ali e eles indo até o banheiro sem saber que não era uma saída, sabe, toda a situação ali do incêndio. Nossa, gente, tem umas cenas assim que são realmente muito fortes, sabe, da bombeira, da policial lá e as pessoas lá mortas e os celulares tocando. Tem umas cenas muito impactantes também
A do pai reconhecendo a filha pelo tênis. Tem umas cenas muito impactantes, muito fortes. E eu acho que, assim, não tem como você não se colocar no lugar dos pais. Gente, de longe, assim, nossa, é terrível você ver o desespero deles, a agonia deles, sabe? Tipo, eles ainda com esperança, né, de tentar achar ali os filhos vivos e se deparando ali com aquele horror, sabe? E assim, pra mim, né, eu não sou mãe, né, mas eu sou filha e como filha eu senti, assim, uma angústia terrível. Claro que não é de longe nada comparado com o que um pai e uma mãe deve sentir com a perda de um filho. Eu não consigo imaginar qual que deve ser a sensação, mas como filha eu me senti muito tocada vendo toda aquela situação, o desespero dos pais, porque eu me coloquei no lugar, tipo, sabe, podia ser a minha mãe ali, sabe, tipo, podia ser a minha família passando por aquilo, tipo assim, da noite pro dia, você vê que uma pessoa que era o seu filho, ele já não tá mais ali, então, tipo assim, eu não consigo nem me imaginar tá passando por essa situação, e como filha, isso me abalou bastante, muito mesmo, ver toda aquela angústia dos pais, porque eu pensei, tipo, nossa, se fosse a minha mãe, eu não consigo imaginar se fosse a minha mãe, sabe, passando por aquele desespero. E realmente passa muito essa sensação, gente. O desespero dos pais, né? A gente tem a cena, né, do pai procurando o filho do estacionamento, sabe? Ai, gente, a sensação é simplesmente terrível. E aí você vai pros próximos episódios, né? Porque a minissérie, ela se divide ali em 5 episódios, né? E passam muito rápido, né? Até porque, pra mim, foi como se eu estivesse assistindo um documentário, né? Então eu tive essa impressão de que passava muito rápido. Eu acho que também pela questão da emoção também, né? Porque a gente fica tão angustiado com tudo que tá acontecendo, e a partir ali do terceiro episódio, né, que é quando a gente vai tendo o deslanchar ali do caso, né, a gente vai vendo o que tava por trás de tudo aquilo, aí a gente vai tendo aquele sentimento de revolta, sabe? E você fica querendo saber mais, tipo, assim, como que vai ter as consequências daquilo. E aí quando vai, né, pra esse lado dos pais se unindo para eles irem atrás de justiça, é que você, né, fica ainda mais revoltada com tudo que tá acontecendo, porque você vê que, né, que pra quem acompanhou o caso sabe, né, que a boate, ela tava toda irregular, né, não tinha segurança nenhuma, tava comportando mais pessoas do que cabiam, né, que ela só suportava umas 600 e poucas pessoas e tinham 1000 pessoas lá no horário, não tinha luzes de emergência, só tinha uma saída de emergência, o lugar era todo desorganizado, tanto é que essa era uma das razões, né, de por que morreram, né, infelizmente 242 pessoas, né, porque não tinha luz de emergência, só tinha uma saída de emergência, não tinha extintor de incêndio, tudo era muito mal iluminado, né? E o forro, né, que pegou fogo lá era inflamável. E, tipo assim, gente, foi uma sequência de acontecimentos, de erros e de negligências que, infelizmente, acabaram levando essa tragédia. E eu acho que é importante que a gente tenha, né, essa minissérie, né, pra que, além desse caso voltar à tona, para que a gente volte a debater esse caso, para que não aconteçam outras coisas parecidas, né? Porque esse é só um dos casos, né? Claro que teve toda essa repercussão, mas por exemplo, para que isso não se repita, né? Porque, por exemplo, falando como uma pessoa que acompanha casos criminais, muitos dos casos são casos, né, que muito do que acaba acontecendo foi por conta de negligência, de corrupção, de injustiça, sabe? Muitos dos casos são por causa disso. E é aqui o caso da Boate Kiss, né? Tudo que acabou acontecendo foi uma sucessão de erros, de negligência, né, de ganância. A gente fica sabendo, né, que eles não utilizaram melhores equipamentos lá dentro da boate por pura ganância, porque eles não queriam gastar mais, porque o dono da boate não queria colocar mais extintores de incêndio, porque ele achava que ficava esteticamente feio dentro da boate. Então, assim, essas questões que a gente vê, né, não só na Boate Kiss, mas em vários outros casos, por exemplo, essa coisa da negligência e da ganância humana que são revoltantes pra gente, né, que acaba acompanhando esses casos. E realmente o fato de você, no meu caso, de eu ter sido uma jovem como eles na época, que tava ali começando a faculdade, né, começando aquela nova vida, foi muito impactante pra mim, né, e não deixa de ser impactante, né, e você vê a busca por justiça ali dos pais, né, o que é ainda mais revoltante, você vê que eles ainda lutam, eles ainda vão atrás de justiça, você vê toda a corrupção que tá envolvida ali, o quanto que
a justiça brasileira, ela tem muitas falhas, né? Com certeza, essa minissérie, ela sim é super importante para que esse caso volte a ser falado, a ser comentado, né? Para que não se repita, eu acho que principalmente para que haja justiça de fato, né? Que os culpados paguem pelos crimes deles, né? Porque foram 242 vidas que foram tiradas, né? Então, assim, e todos eles eram muito jovens, que tinham toda uma vida pela frente. Foi um caso que abalou muito o país na época. E, assim, gente, 10 anos é muito tempo de injustiça. E essa minissérie, né, ela foi baseada ali no livro da Daniela Arbex, né, que é uma jornalista que escreveu, né, um livro-reportagem sobre o caso, né, ela entrevistou ali algumas das famílias e foi, né, eles fizeram basicamente, né, tudo, os depoimentos, baseados nos depoimentos que tem ali no livro. E eu acho que para pessoas que são mais sensíveis, né, essa minissérie, ela vai ser bem impactante, porque ela realmente ela mexe muito com a gente, principalmente se você se identifica com os jovens, como foi no meu caso, né, que eu, como eu já comentei, que eu tinha a idade deles, eu também tava naquela fase que eles estavam vivendo, e principalmente porque aconteceu aqui no Brasil, né, é muito emotivo por causa disso, e muito emotivo principalmente se você for pai, se você for mãe, e também se você for filho, né, como foi no meu caso, que mesmo eu não sendo mãe, né, mas como filha, eu me coloquei no lugar dos pais, de certa forma, de ter aquele sentimento de, tipo, que podia ser eu, né? Podia ser a minha mãe vivenciando aquela situação. Então, foi muito forte pra mim por causa disso também. E além, é claro, né, da importância da minissérie pra que o caso volte a ser debatido, pra mais uma vez que isso não se repita, né, gente? Porque, com toda certeza, né, deve existir muitas outras boates kiss por aí, né? Não é um caso, assim, que... Justamente pra que não seja um caso isolado, né? Que não se repita, né? Muitas pessoas até comentaram também que depois que ocorreu nessa tragédia, elas passaram a ser mais cuidadosas, né? Quando elas vão num lugar, num ambiente fechado, né? Porque foi tão impactante que ficou na nossa memória, né? A gente, querendo ou não, a gente acaba lembrando e a gente acaba voltando todas essas questões na nossa mente, né? Então é um caso extremamente revoltante, ainda mais por causa das circunstâncias que aconteceram, porque foi resultado de pura ganância, de pura negligência, sabe? De puro descaso com a vida humana mesmo, né? Porque como eles falam na minissérie, né? Um dos pais fala lá, se não me engano, no terceiro episódio, né? Que eles não compraram um forro, né? Melhor pro teto por causa de R$ 40, né? Tipo assim, que a vida dos filhos deles, segundo os cálculos, né? Valia 20 centavos, tipo, sabe, gente? Assim, é revoltante porque foi uma questão de puro descaso com a vida humana, com vidas jovens, né? Pessoas muito jovens que acabaram falecendo muito precocemente. Então acompanhar, né, a luta dos pais por justiça, de você ver eles ainda tentando, eles ainda lutarem por isso, e que a minissérie, né, realmente traz essa mensagem de justiça, de que não pode ter impunidade, de que os culpados eles devem pagar, e que, para que essas vidas não tenham sido em vão, né, que isso não se repita, né, que haja justiça de fato. Então, assim, né, se você quer, né, saber mais sobre o caso, relembrar o caso, né, relembrar tudo o que aconteceu, eu recomendo que você assista, né, mas se você for uma pessoa que for sensível, não assista, né, porque realmente é muito impactante, gente, é muito forte você... Ele te coloca ali naquela situação, ali no meio da tragédia, e ele principalmente te coloca muito, faz você sentir de fato a dor desses pais, né, e a luta deles por justiça, né, até onde que eles vão por justiça pelos filhos dele, né, então assim, realmente são só 5 episódios, mas é tudo muito intenso, muito forte, gente, realmente pra que esse caso volte à tona e que ele volte a ser debatido, sim, e que, né, talvez a gente consiga, através disso, falar mais sobre, né, sobre esse tema, sobre negligências, né, nesses tipos de casos, e que não fique em vão, né. Então é isso, né, essa foi aqui, né, minha opinião mesmo sobre o caso, né, claro que, tipo, não é bom, não é ruim, né, mas porque foi uma história que infelizmente acabou acontecendo, que foram 242 pessoas, foram 242 pessoas que faleceram e que ainda estão aí 10 anos, né, as famílias delas buscando por justiça, e a minissérie trouxe o caso de volta à tona, e quanto mais gente debater, né, eu acho que melhor,
para que não seja esquecido, que sim, foi uma grande tragédia que afetou o nosso país e que não pode ser esquecido e que sim, que tem que ter justiça, né, sobre isso, né, não pode ser por nada. E eu vou ficando por aqui, pessoal, com mais um vídeo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!